Tudo bem? Eu sou o professor Cícero, de redação, e hoje eu vou falar sobre o primeiro critério de correção da redação Unicamp, que é o critério propósito. O critério propósito vai julgar se o texto que você escreveu tentou cumprir a meta que ele deveria cumprir, tentou atingir o objetivo que ele supostamente atingiria. Ou seja, se você está escrevendo um texto argumentativo, o critério propósito vai julgar se você tentou argumentar. Se é um texto informativo, ele vai julgar se você tentou dar informações. Mas não é apenas uma palavra não resume o que é o propósito, porque os temas da Unicamp têm uma série de pequenas obrigações que devem ser todas cumpridas cuidadosamente. Então a minha sugestão é a seguinte: depois de ler a proposta pela primeira vez, anote cada um dos elementos do propósito. Anote cada coisinha que você tem que fazer e, depois de escrever a redação, confira se você fez cada uma delas. Vamos ver um exemplo de como isso funciona, dando uma olhada na prova da Unicamp 2013. Essa foi a proposta de carta do leitor da Unicamp 2013. Imagine que, ao ler a matéria "Cães vão tomar uma gelada com cerveja PET", você se sente incomodado por não haver nela nenhuma alusão aos possíveis efeitos que esse tipo de produto pode ter sobre o consumo de álcool, especialmente por adolescentes. Como leitor assíduo, você vem acompanhando o debate sobre o álcool na adolescência e decide escrever uma carta para a seção leitor do jornal, criticando a matéria por não mencionar o problema do aumento do consumo de álcool. Nessa carta, dirigida aos redatores do jornal, você deverá fazer menção à matéria publicada, de modo que mesmo quem não a tenha lido entenda a importância da crítica que você faz, fundamentar a sua crítica com dados apresentados na matéria Vergonha Nacional, reproduzidos adiante. Atenção! Ao assinar a carta, use apenas as iniciais do remetente. Então a gente pode ver que nessa carta da Unicamp houve basicamente 3 obrigações. A primeira delas é fazer menção à matéria. Essa matéria estava presente na prova, tem a matéria inteirinha lá para você se basear. A segunda obrigação era criticar a matéria porque ela não fez nenhuma menção aos problemas do uso, do consumo de álcool, principalmente por adolescentes. E a terceira obrigação era fundamentar a sua crítica com dados de uma outra matéria Vergonha Nacional, que também estava presente na prova. Então o que você deve fazer é anotar essas 3 obrigações e, depois de ler o texto inteiro, ler a matéria Vergonha Nacional, ler a matéria Cães vão tomar uma gelada com cerveja PET, preencher cada uma dessas obrigações. Colocar ela claramente, como vai ser a menção que você vai fazer, como vai ser a crítica, colocar o motivo da crítica, escolher os dados que você vai usar para fundamentar essa crítica. Porque isso vai ser olhado pelo corretor na hora de dar uma nota para a sua redação. Ele vai conferir se você cumpriu tudo o que estava sendo pedido. Nessa hora, ele não está procurando saber se você entende realmente do tema consumo de álcool na adolescência. Ele está vendo se você entendeu qual era a tarefa. Fazer a redação da Unicamp é muito mais montar um quebra-cabeça do que desenhar numa folha em branco, do que soltar a imaginação ou mesmo do que trazer informações de fora para dentro da prova. Vamos ver um exemplo de um candidato que fez isso de uma forma bem feita. Aqui ele cumprindo a primeira parte, que é fazer menção à matéria. Me vejo na função de expressar meu descontentamento perante a matéria veiculada no caderno cotidiano, do último dia 22 de julho, que tinha por objetivo informar sobre uma nova linha de cerveja para cães. Aqui ele está cumprindo o segundo propósito, que é criticar a matéria por não fazer referência ao risco do aumento de consumo de álcool. Me incomoda, sim, que
que não surja na matéria nenhum questionamento sobre consequências mais sérias dessa banalização do consumo de álcool em nossa sociedade. Mesmo que a bebida dos cães não possua teor etílico, a referência é clara, principalmente entre aqueles que possuem menos maturidade para avaliar suas atitudes, os adolescentes. E aqui ele cumprindo a terceira obrigação, que é usar dados da matéria Vergonha Nacional. Dados de um estudo publicado no periódico Drugs and Alcohol Dependence mostram que 88% dos jovens brasileiros de 14 a 17 anos, entrevistados na pesquisa, já se embebedaram ao menos uma vez na vida, sendo 1/3 deles num período recente de 1 ano. Então, a gente vê que esse candidato teve o cuidado de cumprir cada um dos propósitos e por isso ele teve uma nota acima da média. Por isso ele conseguiu, além de ele conseguir a nota 1 no critério propósito, isso também ajuda depois na grade holística, que vale de 0 até 5. E percebam também que ele não teve que trazer informações de fora, ele se aproveitou dos elementos que já estavam presentes na prova. Isso é a primeira coisa que você deve fazer, deve ser sua principal preocupação na prova da Unicamp. Encontrar quais são as obrigações e preenchê-las de modo muito claro, muito consistente, em geral, com as informações que já estão dadas na prova e nos textos motivadores. É isso. Por hoje, no próximo vídeo, eu vou falar sobre como cumprir o segundo critério da Unicamp, que é o critério de interlocução. Até lá!